E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu peço desculpa pela demora, pelo segundo vídeo. Aconteceram muitas coisas e eu quero compartilhar com vocês. Bom, eu tô fazendo o vídeo, tá de noite, o dia foi corrido hoje, eu me planejei, eu tô há alguns dias já me planejando para fazer esse vídeo durante o dia, mas eu não consegui. Então, se você quiser assistir o vídeo até o final, eu vou falar sobre alguns assuntos que aconteceram comigo. Eu vou falar sobre o documento, sobre o NIF, sobre o emprego. Eu vou falar sobre uma bicicleta, sobre o número de utente e um carro, tá bom? Bom, primeiro de tudo, quando eu cheguei aqui eu fiquei sem acesso à internet. Primeira coisa, quando você viesse, você que está assistindo esse vídeo tem a intenção de vir para cá, a primeira coisa que você deve fazer é, se possível, ainda no aeroporto, comprar um chip de telefone para você. Você vai pagar aí de 10 a 20 euros e você vai ter internet para um mês. Isso é muito importante. Você também vai ter minutos para falar com qualquer operadora, então isso vai te ajudar bastante, tá? Eu fiz isso. Uma segunda dica é, se mesmo assim, se você não tiver trazido um notebook ou ter um computador em mãos, você pode procurar, por exemplo, uma biblioteca, que foi o meu caso. Eu vim sem um notebook e aí eu fui até uma biblioteca municipal e lá eles tinham um serviço, eles ofereciam de graça esse serviço. Você não precisa pagar uma lan house. Você tem lá algumas horas para utilizar gratuitamente e ainda pode usar o serviço de Wi-Fi de graça. Então essa é uma outra dica. Bom, se você não sabe, aqui você precisa de um documento chamado NIF, que é como se fosse seu CPF no Brasil. E mesmo você vindo com um visto, você precisa tirar isso aqui, mesmo com o visto, e você precisa de um patrocinador, um representante fiscal, tá? Então eu cheguei aqui, mesmo com o visto, e eu comecei a procurar um representante fiscal, né? E as pessoas cobravam um absurdo para fazer isso, tá? Eu achei serviços na internet onde as pessoas estavam cobrando, por exemplo, 60 euros, só que eu não tinha acesso a nenhum escritório, eu não sabia se eles iam fazer isso realmente ou se eles iam só pegar o meu dinheiro. E aí eu comecei a procurar, aí, como sempre, né? Os brasileiros sempre querem passar a perna ou dar um jeitinho e ganhar alguma grana em cima de outros brasileiros. Um brasileiro me ofereceu esse serviço por 250 euros. 250 euros. 250 euros eu acho que vai dar mais de 1.300 reais hoje. E eu falei, lógico que eu não vou te pagar isso para fazer esse serviço, tá maluco? E aí eu comecei a orar ao Senhor, né? Comecei a orar ao Senhor, fui até a escola e eu expliquei a situação para a escola. Eu falei, olha, eu preciso tirar um NIF, preciso de um representante fiscal, preciso comprar algumas coisas, preciso do NIF e não tenho representante fiscal, não conheço ninguém aqui. E aí eles me retornaram um e-mail que eu tinha enviado. E nesse e-mail eles estavam dizendo que o vice-diretor da escola seria o meu representante fiscal e cobraria zero, zero, não cobraria nada por isso, por esse serviço, tá? Então, quando eu contei esse testemunho, o brasileiro que tinha me oferecido o serviço por 250 reais, eles ficaram de boca aberta, né? Porque ligaram para um português na minha frente, falaram, olha, vamos fazer isso, tal. Então, o que eu quero dizer para você é, não seja enganado. Você está vindo para um país que talvez você não conhece ninguém, você vai ter que se virar, você tem até você arrumar um serviço, você tem recursos limitados e o dinheiro vai embora porque o euro é muito mais caro do que o real, então você tem que ficar esperto. Vou dar um exemplo. Quando eu cheguei
no aeroporto, um taxista me viu com cara de turista, né? E me falou: "Ah, para você ir lá para a cidade que você quer ir, é mais fácil você ir de táxi". E ele me cobrou 150 para vir para me trazer de táxi do aeroporto do Porto até a cidade de Viana. E eu olhei assim e ele me pressionando, porque se você faz as coisas na empolgação, você vai e paga e quando você vê o dinheiro tá indo embora. 150 euros é R$ 1.000. Não vou pagar R$ 1.000 numa viagem de táxi. E eu entrei na internet, comecei a pesquisar, perguntei para alguém e aí descobri que tinha um ônibus, que aqui é um autocarro, que eles iam do aeroporto do Porto até a cidade de Viana por 9 euros. E o taxista estava me cobrando R$ 150. Então você tem que ter isso, você tem que ter essa postura de saber falar não, de parar e pensar qual é a melhor escolha. Não é ir fazendo as coisas sendo empurrado pelos outros ou pela situação. Você tem que ter personalidade. Enfim, a mesma coisa aconteceu com o NIF. Quando eu vi que eu precisava de um representante urgente e fiquei procurando por mais de uma semana essa representação e me pressionando, e eu falei, meu, vou pagar alguém, vou fazer de algum jeito. E aí a decisão que eu fiz foi, dobrei o meu joelho e eu falei, eu vou orar e Deus vai providenciar. E eu orei e os brasileiros e portugueses que estavam ao meu redor, também tinha um outro português e eles colocaram meio que alguns empecilhos, né, para me ajudar. Porque na verdade ser representante fiscal de alguém implica em várias situações. Então também não os condeno, nem os culpo. Mas assim, mediante a tantos impedimentos, tantos empecilhos e pessoas tentando tirar vantagem de mim nisso, o que eu fiz foi orar e Deus me responder. E aí, quando descobriram que o vice-diretor da universidade foi o meu representante, sem eu pagar nada, eles ficaram de boca aberta, eles nem acreditaram. Enfim, e aí eu encontrei aqui um amigo, um brasileiro, né? Fiz amizade com ele pela internet, indicação de um outro rapaz, um missionário, um pastor missionário que está aqui. E ele conseguiu fazer um agendamento para mim nas finanças para eu ir tirar o NIF, porque eu com a carta da escola na mão eu tinha ainda que agendar por causa da pandemia e aí eu tive que agendar para fazer, para esperar o serviço. Só que eu não podia esperar. Então eu peguei essa carta na mão e aí eu fui orando, fui lá e falei, Deus, abre as portas para mim, eu vou falar com alguém, eu vou tirar esse NIF, vai ser hoje, eu não vou esperar a data agendada, tava para 15 dias ainda. E quando eu cheguei lá, bati na porta das finanças e aí um senhorzinho me atendeu, ele falou, olha, só por agendamento. Eu falei, olha, mas a minha situação é essa, eu preciso desse NIF hoje. E aí ele olhou para mim, ele falou, tá bom, vou falar com alguém. Foi lá, falou com uma mulher, a mulher falou que não dava para fazer. Aí ele veio, olhou para mim, ele falou, olha, eu vou falar com uma outra pessoa. Aí ele falou com um chefe lá, o cara saiu da sala dele e falou com a mulher que não dava, a mulher que falou que não dava, o chefe falou com ela e aí deu. Aí ela foi e tirou o meu NIF, o NIF, o número para mim. Então assim, foi coisas surpreendentes. Foi tão surpreendente que as pessoas que estavam à minha volta aqui não acreditavam nisso, né? Uma pessoa até me perguntou assim, meu, que estratégia que você tem? Que carta na manga que você tem? O que você é? Porque as coisas estão acontecendo assim fácil para você. Fácil entre aspas, né? Exigiu que eu esperasse, que eu orasse e não é fácil. Para quem tá olhando parece fácil, mas não é. E eu simplesmente falei, ué, eu tô orando a Deus e Deus tá me respondendo, né? Comecei a dar testemunho.
Aí depois disso eu consegui um emprego de vendedor de porta a porta, já com o NIF na mão, e era para vender serviço de telecomunicações. E comecei a trabalhar, né? Eu falei, bom, vou começar a trabalhar dessa forma. Não tinha contrato, não assinei contrato e eles me prometeram trabalhar meio período para ganhar meio salário, mas eu teria que trabalhar o período integral. E eu falei, tá bom, aceitei, mas eu aceitei mais porque eu iria conhecer, né, lugares, fazer amizades, conhecer pessoas, porque até para você trabalhar de vendedor aqui e principalmente porta a porta, você tem que abordar e conversar com as pessoas. O português do Brasil é diferente do português de Portugal, então você sente dificuldades para se comunicar. Mas enfim, eu fui e em uma das folgas que eu tive, eu fui ver uma outra vaga de emprego. E olha que milagre, olha o que aconteceu. E eu pedindo para Deus um meio de transporte. E aí eu orava a Deus e falava, Deus, me dá uma bicicleta. Ainda que eu não consegui comprar o carro, me dá uma bicicleta, preciso de uma bicicleta. E aí tá bom. Aí eu fui fazer a entrevista num posto de combustível. E eu fui. E o taxista, eu fui de táxi, porque não tinha, lá que não tinha transporte para ir até lá. E o taxista me largou lá e eu fiz a entrevista e quando eu saí eu estava numa encruzilhada, era mato de todos os lados e eu tinha uma estrada reta na minha frente, dava 2 horas de caminhada, 1 hora e 40 minutos. E eu falei, tá bom, né? Vou voltar a pé, não tenho o que fazer, vou ir a pé. E vim cantando, né? Louvando ao Senhor. Eu peguei aquela estrada e comecei a andar. E aí eu lembro que eu tinha visto um anúncio de uma bicicleta. E eu peguei o celular e mandei mensagem para a pessoa, olha, você quer me vender essa bicicleta? Tal. E aí quando eu olhei o endereço dela, era próximo dessa estrada onde eu estava andando. E eu falei para ela, olha, eu vim fazer uma entrevista aqui, eu não tenho meio de transporte. Eu estou voltando de a pé para Viana e eu preciso dessa bicicleta que eu vou chegar com ela até em casa. Aí a pessoa, quando ouviu isso, ela falou, meu, eu não acredito que você tá andando nessa rodovia aí de a pé, pera aí que eu vou te buscar. Aí a mulher pegou o carro, veio, me buscou, me levou até a casa dela, me mostrou a bicicleta, e aí ela tinha um compressor lá, a gente encheu o pneu, dei uma volta, dela falou, tá. Eu falei, ah, tá boa, vou ir com ela. Daí ela falou, olha, se você não conseguir chegar em Viana com essa bicicleta, você me liga que eu te pego no meio do caminho e te levo. E aí quando eu fui pagar, ela não quis receber, ela me deu a bicicleta. Então, olha que interessante, eu estava pedindo uma bicicleta para Deus e Deus me deu uma bicicleta. E assim, foi muito incrível. Na hora foi assim, eu via mesmo a mão de Deus, né? Era só 30 euros, né? Assim, só, né? Mas você vê até os cuidados de Deus nesse momento, né? A generosidade, a bondade das pessoas. Pô, a mulher se importou, foi lá me buscar e me levou até a bicicleta, me deu a bicicleta e ainda falou que se eu tivesse algum problema no caminho era para eu ligar para ela, né? Então, eu agradeço muito, agradeci a ela e agradeço muito a Deus por isso. Ganhei a bicicleta. E aí voltei ao trabalho e tal. E tô procurando ainda outro serviço. E aí uma coisa. Talvez você que esteja assistindo o vídeo não sabe, mas eu preciso de um remédio mensal. Devido a uma deficiência na imunidade que eu tenho. E uma das questões que eu ponderei em sair do país, do Brasil e vir para Portugal, era por causa desse remédio, porque é um remédio muito caro, que o SUS, né, o SUS me dá, e que aqui eu não estaria amparado por isso, né? Então eu vim confiando que o governo de Portugal me forneceria. E
chegando aqui aconteceu assim um milagre assim muito tremendo. Eu falei na escola que eu tinha esse problema, que eu precisava, eles me encaminharam para um médico num posto de saúde e precisava de número de utente, que também quando você chega aqui você tem que tirar um número, como se fosse o seu número da carteirinha do SUS, é o número de utente. Mas é burocrático, demora muito tempo e eu não tinha prazo para isso. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui encaminhado pela escola para o centro de saúde, eu nem sabia, mas quando eu estava no centro de saúde eu expliquei a minha situação, que os médicos viram o laudo médico que eu trouxe. Eu não sabia disso, que eu descobri só hoje, que eu voltei lá no posto de saúde. Eles tiraram o meu número de utente na hora, né? E eu não sabia. Aí eles me encaminharam para um especialista no hospital de Viana e eles falaram que ia entrar em contato comigo. E eu fiquei esperando o contato deles, né? Só que a correspondência não chegou no endereço que eu dei e eles também não entraram em contato comigo por e-mail. E enfim, acontece que passou a consulta que eu tinha com esse especialista, era uma consulta muito importante, porque ele ia prescrever o remédio para eu tomar aqui, né? E eu cheguei no posto de saúde umas 3, 4 semanas depois, vi que tinha passado a consulta, o médico me deu uma carta e falou: vai até o hospital e tenta falar lá no setor para você marcar uma consulta novamente com esse médico. E eu cheguei lá, o hospital grande, eu procurando, vai daqui, vai de lá, vai daqui, e eu não achava o setor. Quando eu cheguei no setor, eu tive que esperar a secretária, né, a recepcionista falar no telefone. E assim, quando ela acabou de falar no telefone, ela pegou os meus papéis e aí ela falou: o senhor tinha uma consulta com o doutor Daniel das quantas? Doutor Daniel fulano de tal. Na hora que ela pronunciou, vê se não é de Deus o negócio. Na hora que ela pronunciou o nome do médico, o médico estava passando de frente com ela. Para você ter ideia, é um médico que ele tem a agenda cheia por 6 meses, esse cara. Então, ele estava passando na hora que ela falou o nome. E aí ele falou: mas esse sou eu, qual que é o paciente? Aí pegou os papéis e falou: o senhor é o brasileiro que estava vindo aqui, veio indicado pelo posto de saúde e tal, tudo mais. E aí ele falou: olha, eu tô com o dia cheio, eu tenho agenda cheia para 6 semanas, como você perdeu a consulta, e assim, mas por incrível que pareça, justamente agora, eu tenho uma hora disponível e eu vou te atender agora. Aí o cara pegou os meus papéis, sem hora marcada, na hora assim que, meu, você vê que é algo de Deus realmente. E me levou no consultório, conversou comigo lá umas 2 horas quase, olhou, pediu exames, eu fiz exames na hora, ele começou a avaliar o meu diagnóstico e resumindo, eu tenho o número de utente, eu estou sendo assistido pelo médico já. Hoje eu voltei de novo para tomar uma medicação que ele me prescreveu. E tem sido um milagre atrás do outro. Desde o NIF, a bicicleta, o médico, a consulta que eu perdi e agora eu passei assim com ele. E aí entra agora o carro. Eu tava procurando um carro já há 25 dias e nada. Quando eu comprei esse carro, eu comprei um Palio Weekend 2000. Quando eu comprei esse carro, eu conversando com o vendedor, ele estava me contando que tem muitos brasileiros, né, que vêm e compram carro e ele parecia um vendedor muito honesto, né? Ele me contou os detalhes do carro que tinha, o que não tinha, o que precisava, o que não precisava. Mas assim, antes de eu chegar neste carro, eu olhei alguns outros carros, tá? E como que você olha um carro? Você tem que
ligar o carro, dar uma volta, deixar. Eu não sou especialista, mas o básico eu sei. Aí eu deixei o carro aquecer, andei com o carro uns 10 minutos. E eu fiz isso com todos os carros que eu olhei. Aí parei num mecânico, pedi pro mecânico levantar o carro e eu olhei embaixo do carro. E teve carros que eu olhei que a pessoa me jurava de pé junto que o carro tava bom. Quando eu olhei embaixo do carro, o mecânico fez até assim pra mim, ó. Pro dono do carro não ver, mas ele falou assim, ó: foge, foge. Que tava vazando óleo por todas as juntas que tinha, meu. Tinha, a roda tava com folga, tava mó BO, mó BO. E aí esse aqui, eu pedindo pra Deus um carro. E aí Deus me preparou esse carro aqui, eu fiz a mesma coisa, olhei, tal, e o carro tava bom. Tá bom, né? O carro tá bom. O motor não tá batendo, não vaza óleo, os pneus são novos, enfim. Foi também um achado, um único dono, um carro. Uma pessoa comprou um carro no ano de 2000 e ficou com ele até 2020. Então foi uma benção. Bom, gente, eu estou passando aqui as atualizações eu acho que são 15 dias, né? Desde a data do meu último vídeo. Isso foram as coisas que me aconteceram nos últimos 15 dias. Peço desculpa pela qualidade do vídeo, que eu estou fazendo o vídeo à noite. Eu tive que usar um filtro aqui no celular, mas eu pretendo fazer vídeos, né? Semanalmente, tá bom? Peço que você me siga, dê um like aí no vídeo, anuncie nas redes sociais, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigado, até a próxima.